Olha, nós vamos hoje falar sobre o sistema BO, como ele funciona, né? Quais substâncias fazem parte desse sistema, como ele foi descoberto, né? Que é muito importante nós conhecermos sobre o nosso tipo sanguíneo e a interação do nosso sangue com os outros tipos. Saber um pouco sobre transfusão, falar um pouco sobre a eritroblastose fetal, que é uma doença hemolítica do recém-nascido, que acontece em mães que apresentam sangue negativo, né, casadas com homens que apresentam sangue positivo. Pode ser qualquer grupo do sistema BO, que não importa aí. No caso da eritroblastose fetal, é o sistema RH, que nós vamos falar, né, mais adiante. Bom, sistema BO foi um sistema, certo? Descoberto aí em 1900 pelo austríaco Landsteiner, que nos seus estudos ele classificou os grupos sanguíneos segundo a polialelia do sistema BO. E, na verdade, como vocês, eu acho que já perceberam, um gene é responsável pela produção do grupo sanguíneo A, outro gene é responsável pela produção do tipo sanguíneo B, e o sistema O, que antigamente era mais conhecido como sistema 0, ele não produz, né, aglutinogênio nenhum, tá? Mas por convenção, já que é utilizado A e B para os grupos sanguíneos que contêm aglutinogênio real, também foi utilizado o O aí para dar continuidade, mas lembrando que o O não produz aglutinogênio nenhum, tá? Na superfície da hemácia, ou seja, na estrutura que corresponde ao glicocálice. Bom, considerando a relação entre os pares de alelos, nós vamos ter aí IA para o grupo A, IB para o grupo B e I para O. Nesse caso, aqui só temos um gene, mas nas pessoas vai apresentar-se dois. Isso nós vamos ver melhor depois. Eu vou explicar por quê. Porque aqui nós estamos vendo apenas o gene. Mas lembre-se, as pessoas, nós somos organismos diploides. E apresentamos dois genes, um herdado do pai e outro da mãe. E é por esse motivo que nós vamos discutir ainda sobre a questão genética dos grupos sanguíneos para compreender melhor. Bom, aí nós temos aí os 4 grupos, né? O grupo A do sangue tipo A, grupo B do sangue tipo B, grupo AB do sangue tipo AB e o grupo O, que antigamente era conhecido como grupo 0, porque ele não possui aglutinogênio na superfície da hemácia. Bom, por análise desse sistema, as hemácias humanas podem apresentar na membrana as substâncias aglutinogênios ou aglutinogênios sintetizadas pelos alelos IA ou IB. Olha, por que I e não simplesmente A ou simplesmente B? Porque esse I aí vem da substância percussora da produção do grupo sanguíneo. Antes da produção do A, do tipo sanguíneo A, temos a isoglobulina, que vai ser transformada do tipo sanguíneo A, que corresponde a esse aglutinogênio aqui, essa representação aqui dessa bolinha, né? É como se fosse uma estrutura lá no glicocálice da célula. E também aqui de isoglobulina, tá? Que ela sofre uma modificação e se transforma no B, né? Que tem uma estrutura diferente na superfície da hemácia. Observe que essa daqui é uma hemácia, né? Na sua forma tradicional, nucleada, e ela tem essa estrutura aqui, ó, B. E as pessoas do grupo B, já que a relação dos genes no sistema BO é de codominância, ou seja, os dois não têm um dominante nem um recessivo. Com relação aos genes A e B, eles são codominantes. Os dois vão aparecer aí na forma heterozigótica. Observem aqui, ó, A, B. Já o grupo O, como vocês podem observar, não existe aglutinogênio na superfície da hemácia com relação ao sistema BO. Não tem, tá? Como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque essa substância, no caso, ela foi um processo mutagênico e que não ocorre produção de aglutinogênio nenhum, né? Antigamente era conhecido por grupo 0 porque não tem nenhum tipo de aglutinogênio aqui no grupo O. Ok? Bom,
Aqui nós temos, né, repetindo, aglutinogênio A, aglutinogênio B, ou a coexistência dos dois tipos. Ou seja, coexistência quer dizer que os dois podem se manifestar. Isso daqui está se referindo a heterozigose, né? Também a substância química aglutinina contida no plasma das hemácias, anti-A, anti-B ou ausência dessas. Bom, deixa eu explicar melhor isso daqui que não está muito claro. A anti-A, anti-B e depois nós vamos ver também a anti-RH, isso daqui corresponde a anticorpos, tá certo? Anticorpos que o nosso organismo produz para combater ou destruir hemácias contendo o aglutinogênio, né, que se refere àquele tipo de aglutinina, tá? Por exemplo, deixa eu botar aqui. O anti-A, claro, que ele vai destruir hemácias contendo a substância, o aglutinogênio A. O anti-B é o anticorpo que vai destruir as hemácias que contêm o aglutinogênio B, tá? Quando não tem anticorpos anti-A e nem anti-B, não existe a produção desses dois tipos de anticorpos, é porque as pessoas são do grupo AB. Por que do grupo AB? Porque se elas produzissem qualquer um desses dois tipos, ou os dois tipos de aglutinogênios, ou seja, de anticorpos, elas iam coagular o seu próprio sangue. Isso não pode acontecer porque entope as artérias, as veias, e essa pessoa não iria nem nascer, ela ia morrer. Tá? Agora, veja só, essa pessoa aqui do grupo A, ela tem na corrente sanguínea, claro, né, o aglutinogênio anti-B. Veja, o aglutinogênio anti-B, ele não vai coagular sangue, né, do tipo A, vai coagular sangue do tipo B. Por isso que uma pessoa do tipo A vai receber sangue A, ou do grupo O, porque não tem aglutinogênio nem A e nem B. As pessoas do grupo B, essas daqui, vai ter o anti-A. Por que o anti-A? Porque esse aglutinogênio não vai coagular suas hemácias, vai coagular hemácias contendo o aglutinogênio A. Né? Por isso que elas recebem sangue do tipo B e também do grupo O. Por que as pessoas do grupo A e do grupo B não podem receber sangue tipo AB? Por quê? Elas apresentam aglutinina, ou seja, o anticorpo anti-B, quem é do grupo sanguíneo A, e anti-A, que é do grupo sanguíneo B. Naturalmente, as pessoas do grupo AB vão apresentar os dois tipos de aglutinogênios, que correspondem ao seu grupo sanguíneo, e esse sangue ia coagular tanto nas pessoas que têm o grupo A, quanto daquelas que têm o grupo B. Como essas pessoas não têm anticorpos, né, no seu sangue, para coagular um anti-A e anti-B, elas são receptoras universais. Elas podem receber sangue tipo A, tipo B, tipo O. Não tem problema nenhum com relação ao sistema BO. Tá? Não estamos incluindo ainda o fator RH, nós vamos ver daqui a pouco. Agora, as pessoas do grupo O, por elas não apresentarem, tá, o aglutinogênio nem A e nem B na superfície da sua hemácia, elas podem doar sangue para B, para A, para B. Né? Elas são chamadas de doadoras universais, mas elas só podem receber sangue do tipo O. Por quê? Porque elas apresentam tanto o anticorpo, ou seja, a aglutinina anti-A, quanto a anti-B na sua corrente sanguínea. E elas vão coagular qualquer um desses tipos de sangue. E elas vão morrer por causa disso, né? Porque vai ocorrer um entupimento de suas veias e artérias. Ok? Bom, olha só. Relação entre os genótipos. Tipo sanguíneo A, ele vai apresentar dois tipos de genótipo, um homozigótico e um heterozigótico. Veja só, I de isoglobulina e A, que corresponde ao grupo sanguíneo A, I de isoglobulina e A, que corresponde ao grupo sanguíneo A. Aqui, quem é do grupo A pode ser homozigótico, né, apresenta esses dois genes aqui.
Ou pode ser heterozigótico, apresentando um gene para o grupo sanguíneo A e um gene I para o grupo sanguíneo O. Né? Na verdade, os grupos sanguíneos A e B eles são codominantes, mas o grupo sanguíneo O, que corresponde ao gene minúsculo I, ele é recessivo em relação aos outros dois grupos, A e B. Aí aqui, né, olha só, genótipo, homozigótico, heterozigótico, a pessoa do grupo A, né, que é o antígeno, tá? Que corresponde à substância que vai estar lá na superfície da hemácia, né, formando o glicocálice. E a sua aglutinina, ou seja, o seu anticorpo na corrente sanguínea, vai ser o anti-B. Observe aqui, ó, o que eu tinha falado lá atrás, só que aqui na tabela fica melhor de demonstrar. Ó, a aglutinina é o anticorpo, tá certo? Que vai destruir hemácias tipo B, tem aglutinogênio B. O A não faz nada, porque ele é anti-B, tá? As pessoas do grupo B, elas podem ser homozigóticas, IB, IB, ou heterozigóticas, IB e I, minúsculo, tá? Excessivo. Elas vão apresentar, né, o aglutinogênio na superfície da hemácia B. E elas vão ter, né, o anticorpo anti-A no seu sangue. Né? Esse anti-A vai destruir hemácias contendo o aglutinogênio A. Por isso que uma pessoa do grupo B não pode receber do grupo A. Tá? Veja só. As pessoas do grupo AB, elas vão apresentar apenas esse genótipo, né, que é heterozigótico e que ele é codominante. Não existe dominância entre eles. Elas vão apresentar as duas substâncias na superfície da hemácia, no glicocálice, A e B, e não vão apresentar os anticorpos, que são aglutininas, nem anti-A e nem anti-B, ó, não tem, tá? Por esse motivo, né, as pessoas do grupo AB, tá, elas podem, no caso, receber sangue do grupo A, do grupo B e do grupo O. Por quê? Porque ela não tem anticorpo para coagular o sangue de nenhum desses outros grupos, tá certo? E o grupo O, olha só, o grupo O, ele não apresenta nenhuma substância, né, nenhum aglutinogênio na superfície da hemácia, no glicocálice. Ele não possui aglutinogênio, veja. Mas, em compensação, ele vai apresentar os dois tipos de aglutininas, ou seja, os dois tipos de anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B. Tá? Por não apresentar aglutinogênio na superfície da hemácia, as pessoas do grupo O podem doar sangue tanto para A quanto para B e quanto para AB. Tá? As pessoas do grupo O são tidas como doadoras universais porque apresentam essa característica. Né? E as pessoas do grupo AB podem receber sangue de todos os grupos, mas só podem doar para AB, porque elas apresentam essa característica aqui, que é a presença dos dois aglutinogênios na superfície da hemácia. Tá? E como não dá para retirar do sangue das pessoas que vão receber, né, uma transfusão, é claro que ele iria coagular. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas espera aí, né? As pessoas do grupo O vão apresentar os dois tipos de antígenos, tanto anti-A quanto anti-B, que são anticorpos que coagulam o sangue. Isso não vai coagular o sangue do receptor, da pessoa que está recebendo o sangue. Veja bem, olha, geralmente, né, nos hemocentros, o sangue ele vai ser processado e vai ser retirado as hemácias do plasma sanguíneo. E é no plasma sanguíneo aquela substância amarelada que vai estar esses anticorpos, tanto anti-A, né, como também o anti-B. Então, sem o anti-A e nem o anti-B presente, as hemácias, né, do grupo O vão serem distribuídas para os outros grupos sem problema nenhum por causa disso, tá certo? Agora, o que não dá para fazer é tirar
né, os anticorpos, né, de quem vai receber. Né? Quem está doando vai doar para o hemocentro e no hemocentro vai passar por todo esse processo aí de fragmentação do sangue em seus derivados. Né? Bom, através de centrifugação. A maquininha que faz a centrifugação, ela gira em altíssima velocidade e separa aí os componentes do sangue. Bom, identificação do sistema ABO. Né? Como é que se identifica o sangue de uma pessoa? Se é A, se é B, se é AB ou se é O. Olha, é fácil demais. Observe essa tabela aqui. Aqui nós temos os anticorpos. Esses frasquinhos aqui têm os anticorpos. Nesse daqui tem o anti-B, que é um anticorpo anti-B, que vai coagular o sangue tipo B. E esse daqui é o anti-A, que vai coagular o sangue tipo A. Aí você me pergunta, bom, mas e esse anti-B aí, anti-AB aí? Para que é que serve? Olha, veja só. Para fazer o teste, para saber que tipo de sangue você tem, né? Para saber quais são os tipos de sangue que você pode receber, precisa de anti-A, anti-B e anti-RH, que não está presente aqui, certo? Esse anti-AB é para saber se você é O, tá? Para facilitar o trabalho, já que não é necessário colocar o anti-A e o anti-B para poder, né? Você vai precisar de 2 amostras aí para ter uma, né, ideia de que tipo de sangue é. Aqui, o anti-AB, para descobrir o tipo O, você faz de imediato. Você coloca 2 amostras de sangue, né? E você coloca 2 gotinhas aí, uma gotinha em um e outro. Se coagular os dois, então, né, você pode ser do grupo O. Aqui, anti-A e anti-B é o mais indicado. Bom, vamos lá. Olha, esse sangue aqui, ele não sofreu coagulação, tá? Olha, aqui é o soro. Vamos lá, nós não sabemos aqui quais são os tipos sanguíneos que tem aqui na amostra. Nós vamos testar aí com soro anti-A na parte de cima e vamos testar com soro anti-B na parte de baixo. Vamos para o primeiro caso. Aqui são 2 gotas de sangue, né? 2 amostras, digamos assim, vamos usar esse termo. 2 amostras de sangue aqui, 2 amostras de sangue aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí vamos testar aqui com os 2 tipos, né? Primeiro, vamos testar com o anti-A. Testou com o anti-A, coagulou. Certo? Testou com o anti-A, coagulou. Aí você, né? Vamos lá, você vai e coloca tipo sanguíneo A para essa amostra de cima. E se ela for AB? Como é que nós vamos saber? Ela iria coagular com o anti-A também, mas ficaria escondida. Aí você vai ter que testar também com o anti-B depois, tá? Aí você testou, o sangue coagulou? Não, não coagulou. Né? O soro testado com o anti-B, não coagulou o sangue. Testado com anti-A, coagulou o sangue. Essa pessoa aqui é que tipo sanguíneo? Tipo A. Por quê? O aglutinogênio A reagiu com o anticorpo anti-A e ocorreu a coagulação do sangue. Essa pessoa aqui, tendo o aglutinogênio A, não ocorreu coagulação, não sofreu, digamos assim, interação com o anticorpo anti-B e não coagulou sangue. Então, essa daqui é A. Ok? E aqui, testado novamente a amostra. Primeiro com o anti-A, não coagulou o sangue continuou normal, tá? Testou com o anti-B, o sangue coagulou. Então, se coagulou com o anti-B, essa pessoa é tipo B, porque ela apresenta o aglutinogênio B que reage com o anti-A. Não, com o anti-B, desculpa. Tá? E por isso que ela é tipo B. Como esse sangue aqui não reagiu com o anti-A, é porque o aglutinogênio A não está presente. Então, esse daqui é A, esse daqui é B. Continuando. Essa outra amostra aqui, essa terceira amostra de sangue, foi testada com o aglutinogênio, com a aglutinina ou o anticorpo anti-A e coagulou. Ou seja, essas hemácias aqui têm presente na sua
superfície o aglutinogênio A. Foi testado com o soro, com o anti-B, que é um anticorpo anti-B, e também coagulou. Então, isso significa que na superfície dessas hemácias aqui também tem o aglutinogênio B, que corresponde ao sangue B, e também o aglutinogênio A, que corresponde ao sangue A. Então, se tem os dois tipos, essa pessoa é heterozigótica, ela tem o sangue tipo A e tipo B, tipo AB, ok? Olha só, tipo A, tipo B, tipo AB, porque coagulou com os dois tipos de anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B, ok? Continuando os testes, nós vamos aqui para a quarta pessoa que está aqui com sua amostra de sangue, que foi testado com anticorpo anti-A, não coagulou o sangue, significa que não existe na superfície da hemácia o aglutinogênio, ou seja, a substância que corresponde ao sangue tipo A, não tem. Também foi testado com soro anti-B, ou seja, um anticorpo anti-B, não reagiu, né, quimicamente, não ocorreu nada. Então, essa pessoa aqui não tem o aglutinogênio B, ou seja, na superfície da hemácia, ela nem tem A e nem tem B. E quais são as pessoas que não têm A e nem tem B na superfície da hemácia? Que grupo sanguíneo é esse? Grupo sanguíneo O, tá? Porque eles não reagiram, nem o anticorpo anti-A e nem o anti-B, com o aglutinogênio na superfície da hemácia, porque simplesmente ele não existe. As pessoas do grupo O não têm. Então, essa daqui é A, essa é B, essa é AB e essa daqui é do grupo O. Tá? Bom, sistema RH. Né? Sistema RH tem o macaquinho aí, também conhecido como macaca mulata. Tá? Ou mais também conhecido como macaco rezo. Macaco rezo. Que se lê macaco ressus. Né? Landestein e sua equipe testaram, vou ler primeiro isso daqui, depois eu falo sobre Landestein. Esse sistema sanguíneo recebeu esse nome por ter sido o resultado de pesquisas feitas com uma espécie de macacos, a macaca resus, também conhecida aí como macaca rezo. Olha, na verdade, o que ocorreu é o seguinte, Landestein e sua equipe testaram o sangue de macaco em coelhos, né? Injetaram sangue de macaco em coelhos, apresentando o mesmo tipo sanguíneo, a mesma tipagem sanguínea. E o que aconteceu foi que alguns coelhos morreram, certo? E eles pegaram o sangue desses coelhos mortos e testaram eles, e foram analisar porque eles tinham morrido. E eles verificaram que esses coelhos, eles apresentaram um anticorpo novo, né, que eles não conheciam, que eles chamaram por causa disso de anti-RH, por causa, né, do macaco rhesus. E chamaram esse grupo sanguíneo aí de sistema RH, por causa disso. Tá? Depois pegaram esses anticorpos e testaram no sangue de pessoas e verificaram que as pessoas que foram testadas, 85% apresentavam também esse fator RH na sua corrente sanguínea e 15% não apresentavam. Tá? E eles chamaram essas pessoas que apresentavam anti-RH na corrente sanguínea de anti-RH positivas. E as pessoas que não apresentavam chamaram de RH negativas. Tá? Deixa eu ler isso aqui. Por volta de 1940, Landestein e Werner, que fazia parte de sua equipe, injetando sangue desse macaco em cobaias, que eram coelhos, verificaram que elas produziam anticorpos a algum antígeno do sangue do macaco. Olha só como foi feito. Né? A aglutinação das hemácias, 85% dos indivíduos testados. Aqui, depois que foi tirado o RH, o anti-RH do coelho. E 15%, né,
não ocorreu aglutinação das suas hemácias. Isso significa que o RH, um anti-RH, é um anticorpo. Anti-RH é um anticorpo. E ele só coagula quando ele encontra na superfície da hemácia, ou seja, no glicocálice da hemácia, uma substância que é o RH, tá? Que foi apelidado de RH por causa do macaco Rhesus. Entenderam? As pessoas que não apresentam aglutinação é porque elas não têm na superfície da hemácia o aglutinogênio RH. Tá? E por isso elas são chamadas de negativas para o RH. Né? RH negativas, certo? Observem. Colocou um anti-RH no sangue, na amostra do sangue de uma certa quantidade de pessoas e ocorreu coagulação. Isso ocorreu por quê? Porque ocorreu interação entre o anticorpo e o aglutinogênio RH da superfície da hemácia dessas pessoas. A mesma coisa, né, foi colocado aqui o anticorpo anti-RH, né, na amostra de sangue, né, das outras pessoas, que corresponde a 15%, e não ocorreu aglutinação do seu sangue porque elas não apresentam o aglutinogênio RH na superfície de sua hemácia, tá certo? Bom, desse experimento, esses pesquisadores concluíram que no sangue do macaco Rhesus havia um antígeno que induzia a produção de anticorpos na cobaia. Esse antígeno foi denominado de fator RH e o anticorpo foi chamado de anti-RH. Por quê? Porque o fator RH, na verdade, é o aglutinogênio, que ocorre reação ou interação com o anticorpo anti-RH, ok? Bom, os sangues que aglutinaram em presença do fator RH, que corresponde a aproximadamente 85% da população, foram denominados de RH positivos. E os 15% que não apresentam reação foram denominados RH negativos, por não possuírem esse fator. Certo? Bom, vamos lá. Reações RH. O fator RH é encontrado nas hemácias, verificando esses pesquisadores que ele obedece às leis da hereditariedade, sendo o RH positivo um fator dominante em relação ao RH negativo. E o interessante é o seguinte, que o fator RH, que é o aglutinogênio RH, ele também pode ser homozigótico e pode ser heterozigótico. Veja só, o fenótipo, só relembrando para vocês, é o tipo sanguíneo, né? É a presença dessa substância, corresponde à substância. Tá? O gene que confere a produção ou não dessa substância é chamado de genótipo. Gene e genótipo, dá para ter uma ideia de que existe relação aí. Observem aqui, olha, RH positivo pode ser heterozigótico, né, apresentando os dois alelos iguais, dominantes, ou um alelo dominante e outro recessivo, né, que é o R minúsculo. E o RH negativo tem os dois R's minúsculos. Por quê? Bom, lembre-se que a característica recessiva só ocorre em homozigose. Né? Os dois genes têm que ser iguais e têm que ser recessivos. Bom, quem doa para quem? Eu já falei, né, anteriormente no vídeo, mas eu vou mostrar aqui na tabela aqui para vocês terem uma ideia melhor. Né? Sendo que ainda eu vou falar sobre a relação da doação de sangue com relação também ao fator RH que nós não falamos antes. Bom, vamos lá. Doador, grupo O negativo, todos os tipos sanguíneos. Por quê? Olha, observe que ele é negativo. Se ele é negativo, ele não tem um aglutinogênio RH na superfície de sua hemácia. E por esse motivo ele é um doador universal, para todo mundo. Tá? Não vai interagir com nenhum tipo de anticorpo, nem anti-A, nem anti-B e nem anti-RH. E o O positivo, todos do grupo sanguíneo com um probleminha aí. Tem que ser positivo também. Né? Não pode ser doado para os negativos, porque ele pode induzir a produção do anti-RH. Isso pode ser um problema sério. Observe aqui, ó, todos os tipos do fator, todos os tipos do sistema ABO,
contando que seja positivo, que tenha o fator RH. Tá? A negativo, para A, negativo, A positivo, AB negativo e AB positivo. Tá? E um antígeno e um anti-B que os do grupo A têm, não vai coagular o sangue contendo aglutinogênio B, no tipo AB, e positivo e negativo, tanto faz. Lembre-se, o sangue para ser doado passa por fragmentação, os anticorpos são separados das hemácias. Tá? Nós estamos considerando apenas os aglutinogênios aqui, tá? Para quem doa. Para quem recebe, tem que ser considerado os dois. Agora, para quem doa, você considera o sistema BO, porque vai ser fragmentado o sangue, né, e vai ser separado hemácias do plasma. Agora, quem recebe, é claro que você tem que considerar se ele é positivo ou negativo, porque não dá para retirar os seus anticorpos do seu sangue. Aqui, ó, A positivo, apenas para A positivo e AB positivo, tá certo? Por causa disso daí. B negativo, B positivo, AB negativo e AB positivo, do mesmo jeito do tipo A. Ó, B positivo, apenas B positivo e AB positivo, tá? Um anti-A que os B tem fica separado, né, fragmentado e é separado nos hemocentros, tá? Então, não vai interferir aqui no AB. E os AB? Os AB, é claro, que só podem ser doados para pessoas AB, né? AB, né, negativo, pode doar para AB negativo e AB positivo. E quem é AB positivo só pode doar para AB positivo. Por quê? Porque as pessoas que têm, né, o aglutinogênio o aglutinogênio RH na superfície da hemácia, né, vai receber hemácias que também têm esse aglutinogênio. Mas você pode me perguntar, bom, professor, será e as pessoas que não têm o aglutinogênio RH na superfície da hemácia, elas naturalmente têm os anticorpos anti-RH no sangue? Não, não tem, tá? Não tem. As pessoas ou nascem com o aglutinogênio RH, que são positivas, ou não tem eles e é negativa. Mas as que são negativas, naturalmente, elas não têm um anticorpo anti-RH na sua corrente sanguínea. Bom, mas como é que esse anti-RH aparece? Olha, quando ocorre sensibilização, tá? Nós vamos falar sobre a questão da eritroblastose fetal, né, que ocorre, que é a interação aí de positivo e negativo, e também com relação ao sangue da criança, numa mulher grávida, né, vamos detalhar isso daí melhor depois. E as pessoas, vamos citar um exemplo, né, vamos citar uma hipótese. Ocorreu um acidente, né, e nesse acidente o acidentado perdeu muito sangue, o médico, né, não tem sangue no hospital. Não tem sangue no hospital. E ele precisa fazer uma transfusão de sangue, esse camarada morre. Né? Ele é do grupo A, negativo. Aí chega uma pessoa, um colega dele, que é A positivo. Né? Aí ele pergunta, faz uma análise histórica do paciente e ele conclui, com certeza, que esse paciente nunca recebeu sangue na sua vida. E com, né, esses dados em mãos, ele pode ou não fazer a transfusão de sangue, né, retirada de sangue do seu colega, que é A positivo, para colocar no acidentado A negativo. Olha, se for para salvar uma vida, se for a primeira transfusão de sangue da vida dessa pessoa, desse acidentado, ele pode receber o A positivo uma única vez na vida. Por quê? Porque, como eu falei antes, nós não nascemos com os anticorpos anti-RH. E por esse motivo, receber sangue uma única vez na vida com o aglutinogênio RH, né, no caso do exemplo é o A positivo,
ele vai começar a produzir os anticorpos lentamente, os anti-RH. Mas não vai dar tempo para destruir essas hemácias, né, que ele recebeu do doador. Ele vai salvar a sua vida, ele vai ter sua vida salva sim. Lembre-se que uma hemácia dura em média 120 dias. Então, vai ocorrer 120 dias de sensibilização e produção de anticorpos, que vai guardar uma memória imunológica, e que quando qualquer hemácia, né, A positiva entrar na sua corrente sanguínea, ela vai ser destruída, coagulada imediatamente. Mas no momento não, porque ele não tem. Ele está sendo sensibilizado e sua produção é lenta, mas vai estar ocorrendo aí durante esse período, certo? Não vai morrer por causa disso. Mas se por acaso ele fizer uma segunda transfusão de sangue, ele já vai ter na sua corrente sanguínea os anti-RH, porque ocorreu sensibilização pela primeira transfusão, e ele morrerá. Tá? Então ele só pode receber com tipo RH diferente uma única vez da vida. Da segunda vez ele morre. Certo? A partir da segunda vez tem que ser um sangue fragmentado, né, de um hemocentro, que é retirado os anticorpos, ou pode receber sangue direto de uma pessoa, contando que o sangue dela seja exatamente igual ao dele, ocorra compatibilidade, tanto do fator ABO quanto do sistema RH. Certo? Ou então ele pode morrer. Ok? Bom, transfusões sanguíneas. Observa aqui, ó. O O negativo é doador universal. Vocês viram antes lá na tabelinha. Né? Aqui está aparecendo que é O positivo e O negativo. Não é bem assim. Tá? E a B, né, é receptor universal. Contanto que ele seja também negativo. Ó, presta atenção lá o negócio, né, do fator RH. Tá? Com relação a A e B, nós já falamos bastante sobre isso. Então. Bom, importância do fator RH. Vamos lá. A importância do fator RH em populações humanas reside no aparecimento, em certas condições, da doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, ou eritroblastose fetal, EF. A condição primordial para a ocorrência dessa anomalia é a seguinte. Homem, essa forma de representar aqui está errada, tá? Por quê? Porque isso daqui deveria ser um quadrado, que está na forma de losango. Losango, né, quando nós estávamos vendo o heredograma lá, você sabe que é sexo indefinido. E aqui nós sabemos que é um homem. E um homem tem que, né, ter relações com a mulher para ter filho. Né? Não, sexo indefinido. Não existe isso. Daqui deveria ser um quadrado, tá? Relembrando, vamos lá. Um homem RH positivo, ele tem que ter essa condição de ser positivo. Se ele não for positivo, não tem problema nenhum com a eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Então ele tem que ser positivo. E a mulher tem que ser negativa. Nenhum casal que o homem é negativo não tem eritroblastose fetal, tá? E que a mulher é negativa. Não tem esse problema. Agora, quando a mulher é negativa e o homem é positivo, esse casal pode ter um filho positivo. E observe, esse filho está em desenvolvimento dentro do útero de uma mulher negativa, tá? E essa mulher negativa aqui vai receber hemácias do feto, contendo na superfície dessas hemácias o aglutinogênio RH, que vai aos poucos sensibilizando o organismo dessa mulher aqui, né? E ele vai começar a produzir os anticorpos anti-RH. Como a produção é lenta, vai demorar muito para a produção desses anti-RH. Então, o primeiro bebê, a primeira criança, indefinidamente que seja masculino ou feminino, aqui está certo a utilização do losango, aqui está em sexo indefinido, porque não tanto faz o sexo, não vai ocorrer problema nenhum com a primeira criança, tá? Porque os anti-RH que ela produz não é suficiente para destruir as hemácias dessa criança aqui, na primeira. Mas se ela tiver um segundo filho, que é
Depois que essa criança nasce, faz a análise do sangue, se ela for positiva, essa mulher que toma uma injeção de anticorpos anti-RH, que vai destruir, certo, as hemácias, né, da criança que ainda esteja na corrente sanguínea dela. Destruindo essas hemácias aí vai fazer com que o organismo dela não tenha mais sensibilização, certo? E não tendo mais sensibilização, ela não vai produzir anticorpos anti-RH e nem guardar essa memória imunológica para destruir as hemácias de do próximo filho que seja positivo, causando a doença, né, hemolítica do recém-nascido. Agora, se essa mulher não tomar essa injeção em 72 horas, que é o máximo, certo? Ela vai ter o seu organismo sensibilizado, ela vai produzir os anti-RH e a segunda criança que ela tiver pode desenvolver a doença. Lembra, por que eu estou falando assim, pode desenvolver a doença? Porque eu não estou dizendo assim, vai desenvolver a doença. Porque é o seguinte, veja só. Se a mulher é do tipo A, ela tem anti-B, que é o anticorpo do sistema BO. Se a criança é do tipo B, as hemácias dessa criança entrando na corrente sanguínea da mãe, antes de ocorrer sensibilização, os anti-B destroem essas hemácias. Tá? E a sensibilização é pouca, muito pouca. Agora, se a criança tiver a mesma tipagem sanguínea do sistema BO da mãe, essas hemácias vão durar 120 dias dentro da corrente sanguínea da mãe, ocorrendo a sensibilização. Tá? Então, com o mesmo tipo sanguíneo da mãe, a criança vai sensibilizar o organismo da mãe para a produção de anti-RH, certo? Ela sendo positiva. Isso vai ocorrer. Agora, se ela tiver uma tipagem sanguínea diferente, né? Se a mãe é tipo A e a criança é tipo B, por exemplo, pode ser que ocorra sensibilização, como também pode não ocorrer. Por quê? Porque os anti-B que a mãe tem na corrente sanguínea destrói as hemácias dessa criança, fazendo com que a sensibilização seja mínima, mínimo possível, certo? Por isso que existem alguns casos em que, na segunda gravidez, a mãe tem uma criança com um fator RH diferente e não ocorre sensibilização. Ela não desenvolve a doença hemolítica do recém-nascido, não desenvolve a eritroblastose fetal por causa disso. Agora, quando a tipagem sanguínea do filho é igual à da mãe, vai ocorrer com certeza, se ela não tomar a injeção depois que essa criança nasce, que é feita a análise do seu sangue e a comprovação de que ela tem o fator RH positivo. Tá? Agora, o interessante, sabe o que é? É que nos hospitais do Sistema Único de Saúde, aqui no nosso país, pouquíssimo, ou eu acho que quase nenhum, faz essa análise do sangue depois que essa criança nasce. Elas nem perguntam se a mãe, né, é negativa ou positiva e nem cogitam, né, a possibilidade de ter esse problema de eritroblastose fetal nessa mulher, né, na família dessa mulher com relação aos seus filhos, certo? Então, né, é um aviso aí, olha, qualquer menina aí, qualquer mulher que queira ter filho, é essencial, depois que se o seu marido ou seu companheiro for positivo e você for negativa, é importantíssimo, é necessário fazer a análise do sangue, o teste do sangue da criança quando ela nascer, para saber se ela é positiva ou negativa. E caso seja positiva, a mãe tomar a injeção contendo os anti-RH para não ocorrer uma eritroblastose fetal na segunda criança que essa mulher porventura vai ter. Tá? Então ela é negativa, teve um filho positivo, toma a injeção. Ela é positiva, não precisa se preocupar com isso, certo? É simples assim. Se o marido é negativo, também não precisa se preocupar com isso, porque não desenvolve a eritroblastose fetal. Falou?